Bom dia a todos vocês que nos acompanham aí em casa. Nessa quinta-feira santa, nessa manhã, onde nós vamos mergulhar e meditar o texto de João, capítulo 13, do 1 ao 15. Você pode tomar a sua Bíblia nesse Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. E juntos vamos mergulhar no episódio do lava-pés. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou então a Simão Pedro e ele disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que vou fazer, mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Palavra da salvação. Retomando agora o texto de João, capítulo 13, do 1 ao 15, nós vamos agora adentrar na cena e perceber o que o texto diz. Chegada a festa da Páscoa, Jesus já sabia que a sua hora já havia chegado e de repente se prepara para a ceia. Eu convido você agora, mergulhando nesse texto, a se aproximar dessa ceia. Você já vê os discípulos lá reunidos, Jesus está lá no meio deles, e aí começam a partilhar na ceia. Partilhar da vida, conversar, todos estão reunidos lá. E você chega agora nesse momento na ceia. De repente, você observa que Jesus se levanta, tira o manto, pega uma toalha e amarra a cintura. Derrama água numa bacia. E aquilo parece que desperta a sua atenção. Você percebe que os discípulos estão olhando de forma espantosa. O que o mestre irá fazer? De repente ele toma a bacia com água
e começa a lavar os pés uns dos outros. A lavar os pés de cada discípulo, ele vai lavando, e eles ficam olhando meio atônitos, e você também fica meio surpreso ou surpresa, vendo aquela cena. E Jesus vai lavando, 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 e de repente chega a vez de Simão Pedro. Simão Pedro de repente questiona aquele gesto. Talvez aquele discípulo mais espontâneo, que tem a coragem de perguntar ao mestre: Senhor, tu vai me lavar os pés? Jesus compreende que não somente Pedro, mas os discípulos não estão entendendo aquele gesto. Mas Pedro é aquele que se expressou, que se inquietou e perguntou ao mestre. Talvez pela sua intimidade com o Senhor. Jesus responde para Pedro: você não entende o que eu estou fazendo, mas um dia você vai compreender, mais tarde você vai compreender. Pedro se nega, porque sabe da importância de Jesus na vida dele, sabe do papel de Jesus na vida dos discípulos. Se reconhece pecador porque já teve a experiência de Jesus lá na barca e tantas outras experiências. Mas Jesus retoma o diálogo e diz para Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se perceba nessa cena o diálogo dos dois, a insistência de Jesus lavar os pés de Pedro. E de repente Pedro diz: Senhor, então não me lava só os pés, lava toda a cabeça, lava a mão, lava tudo. E Jesus, mais uma vez, coloca Pedro no lugar e diz que é preciso somente lavar os pés, porque todos estão limpos, menos aquele que o iria trair. E aí Jesus vai lavando os pés de Pedro. E lavando os pés de todos os discípulos, Jesus veste de novo o manto e volta para o seu lugar. Os discípulos ainda ficam inquietos. Talvez ainda não entenderam o que o mestre estava fazendo. De repente o mestre fala para cada um deles: entendeis o que eu vos fiz? É uma pergunta que os discípulos não podem responder, porque Jesus sabe que eles não entenderam. E por isso que logo mais ele vai respondendo. E vai assim tirando e acalmando as inquietações e a dúvida do coração de cada um deles. E Jesus diz atentamente, e você fica observando Jesus falar essas palavras: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo, para que façais assim como eu fiz. A partir do momento que Jesus fala isso, os discípulos, que já sabem que esse gesto é o gesto de alguém que acolhe, de alguém do servo que acolhe aquele hospedeiro ou peregrino que vem de viagem para casa, que adentra e que se põe a serviço. Quando Jesus agora fala isso, parece que fica claro para os discípulos. Na verdade, eram eles que precisavam lavar os pés do mestre. O mestre peregrino, o mestre que é uma autoridade, o mestre que tem a sua importância. Por isso que cada um poderia ou deveria lavar os pés. Mas agora, com esse gesto de Jesus, ele revela para os discípulos e para você que está na cena agora, do papel de assumirmos esse trabalho de serviço. Servir uns aos outros, lavar os pés, acolher, servir. Isso acaba desembocando a esse amor verdadeiro que serve, que se doa. À medida que você vai observando essas cenas e vai vivenciando esse momento, agora é hora de permitir que a palavra venha visitar o seu coração. A sua mente foi até a última ceia, ao lava-pés,
Mas agora é hora dessa palavra, de tudo aquilo que está acontecendo, descer ao seu coração. E aí aquela atitude de Simão Pedro, o comportamento dos discípulos, a surpresa. O que também você ficou surpreso? O que você gostaria de falar para Jesus? O que as palavras que Jesus falou para Simão Pedro também fizeram e tocaram seu coração? Será que Simão estava errado? Será que também você e eu não queríamos também perguntar ao Mestre por que ele fazia aquilo? Se era o nosso papel lavar os pés dele. O que o lavar os pés? A água que vai caindo sobre os pés. A palavra de Jesus nos convidando a servir e a lavar os pés uns dos outros. Como isso vai caindo no nosso coração? E à medida que vai caindo ao nosso coração, nós vamos percebendo e fazendo com que o nosso coração agora se volte ao Senhor. E se voltando ao Senhor, assim como Simão Pedro falou com Jesus, vamos também falar com o Mestre. Senhor, Tu não podes lavar meus pés porque sou eu que preciso lavar teus pés. Mas o amor misericordioso do Senhor é tamanho que Ele não permite que você lave os pés dele. Simão reconheceu a grandeza do Senhor. Nós também reconhecemos a grandeza do Senhor. E reconhecendo a grandeza do Senhor, iniciando o Tríduo Pascal, nessa quinta-feira santa, é hora de apresentarmos os nossos pés para o Senhor. Quais são as impurezas? Quais são os calos, as dores, o cansaço, as fadigas que esses pés representam e que precisam ser colocados à disposição para que o Mestre lave. Lavando os pés, o Senhor vai também lavando o nosso coração, vai manifestando tamanho amor por nós, e isso vai provocando transformação dentro de nós, alegria, o sentimento de se sentir acolhido, o sentimento de se sentir importante diante daquele gesto do Senhor que é Rei do Universo, do Senhor que é o Todo-Poderoso, mas que se fez tão pequeno ao ponto de querer lavar os pés, não somente dos discípulos, mas também os pés de cada um de nós nessa quinta-feira santa. É hora de apresentar esses pés. É hora de reconhecer que a grandeza do Senhor está justamente nesse serviço, no amor que se doou até o fim. E isso já vai inquietando o nosso coração e perceber e reconhecer que esse Deus que se doou por amor a nós é capaz de nos salvar. E por isso vai nos salvar? Então, apresentando todos os nossos pés, apresentando todo o nosso ser e deixando que essa água venha lavar os nossos pés, deixando que o silêncio dessa palavra venha nos envolver, deixando que esse amor incondicional que se doou e se doou até o fim por amor a muitos, a todos, vamos deixar que essa palavra venha germinar no nosso coração. Vamos deixar que essa água venha, ao cair sobre os nossos pés, levar todas as nossas tensões, medos, dificuldades, inquietações, impaciência e tudo aquilo de impuro, tudo aquilo que nós não gostamos, tudo aquilo que de alguma forma ofende ao Senhor, mas que é hora de permitir que essa água venha lavar e venha retirar, transformar e nos deixar mais leves e nos deixar mais abertos à sua graça.
palavra vai germinando e vai provocando no nosso coração o desejo de praticar. Porque uma vez que experimentamos essa doação do Senhor, esse serviço, esse pegar o manto, pegar a toalha, a bacia, a água, esses gestos que nos levam à manifestação desse amor que se doa nesse serviço, nos impulsiona também a fazer o mesmo. Talvez na mentalidade judaica, o lavar os pés, símbolo desse serviço, como nós meditamos no início. Talvez na nossa cultura, talvez nos dias de hoje, é necessário agora perceber que atitudes e gestos refletem se lavar os pés ao nosso semelhante. Quais são os gestos? O que eu preciso fazer? Do que eu preciso ajudar? Como meu coração, experimentando esse amor, capaz de se abrir à solidariedade, é capaz de manifestar esse serviço. É capaz de exprimir esse amor que se doa até o fim. É capaz de ultrapassar o egoísmo e tantos outros sentimentos que querem assolar e roubar a nossa paz nesses tempos tão difíceis. É hora de mergulhar no lava-pés, experimentando esse amor como nós caminhamos até aqui e deixar que Deus venha nos inspirando e nos dando a força e a coragem para servir o nosso semelhante. Olhar no rosto daqueles de casa, colaborar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, partilhar os dons que temos e gerar vida onde nós estamos. Assim Jesus fez, assim Jesus deu exemplo, e assim cada um de nós vamos seguir e vamos prosseguir como verdadeiros discípulos que, ao escutar essa palavra, deixa germinar e faz com que ela provoque essa prática, ela nos impulsione essa prática de servir amando e amando, servindo o nosso semelhante, manifestando assim o reino de Deus, manifestando assim aquilo que o Senhor quer de nós e vivenciando de forma intensa, profunda, simples, esse tríduo pascal, preparando o nosso coração para sepultar o que é velho e abrir-se ao novo que vai surgindo a cada dia, a cada momento, com o toque de Deus e com o nosso sim.